do medo à esperança. Antes de passar à obra, algumas considerações sobre os autores, até para que não haja uma grande dissonância pelo facto de um simples mundano como eu, apenas conhecido numa restrita esfera de amigos íntimos, ter sido convidado para a ação de tamanha responsabilidade. Começo por falar de Coimbra de Matos, desde os tempos de aluno, analisando, camarada de projetos e, sobretudo, de comensal, estou absolutamente convencido de que nutre por mim uma grande e forte amizade. É essa a explicação que encontro para o convite. Sobre Raquel Varela, pouco sei, cruzámos-nos numa mesa promovida por Mendes Pedro, a quando de uma merecida homenagem a Coimbra de Matos, em dezembro de 2015. Sabia que a conhecia de qualquer lado, talvez do autocarro, ou do Jardim das Amoreiras. Cheguei a pensar, mas não, já tinha visto alguma outra vez na TV, quando em Angola assistia a alguns programas portugueses na rede internacional. Num recente almoço com o professor Coimbra, foi-me confidenciado que ele gostaria muito que eu aceitasse e de que a sua proposta era do acordo de Raquel. Ótimo, pensei. Há acordo entre os autores. Coimbra de Matos continuou, como que apresentando-me a sua amiga, dizendo que se tratava de uma mulher muito viva, perspicaz e destemida, a qual lhe tinha proposto escrever um livro a 4 mãos. Adiantou-me ainda que era muito rápida, que falava e pensava depressa, quase que imparável. Pensei em despachar-me com a sobremesa e começar logo a ler o livro. Mas só o pude fazer um mês depois, às escassas 2 semanas, quando me chegou à mão. É por isso que gostaria de só o apresentar para a semana que vem, ter mais tempo para a digestão. Deixar repousar a primeira leitura, senti-la mais um bocadinho. Consegui reservar algumas tardes e lê-lo num lugar de que gosto bastante e que gosto também de considerar o meu atual escritório ao ar livre, que é o Mirador de Santa Catarina, ao Bairro Alto. Numa segunda leitura, porque precisava de uma mesa para tirar breves notas, regressei a outro escritório aberto, com sede numa cadeira do quiosque do já citado Jardim das Amoreiras. Algum receio inicial sobreveio. Pensei, e se o livro for mau? Que direi? Supõe-se que os livros, sobretudo os dos amigos, sejam bons e deles se diga bem, mais a mais quando sou eu a fazer a apresentação. A minha ideia à partida não era a de fazer uma apreciação literária, até porque me falta preparação para a mesma, nem tampouco pretendia uma análise técnico-científica, até porque me sinto cada vez mais emocionalmente desinteressado pelos formatos da e pela própria academia. A intenção, que subsiste ainda, era a de partilhar algumas sensações, sentimentos emergentes da leitura do livro, dando aqui e ali algumas indicações, um pouco sobre a estrutura, um pouco sobre os conteúdos, sem correr o risco de contar o fim da história. Vamos então ao livro. Gostei bastante. O livro é bom, muito atual e oportuno. Se tivesse de resumir a experiência que tive ao lê-lo, e muito possivelmente, esta leitura a caracterizaria como tendo-me possibilitado momentos de muito prazer, de aprendizagem e, sobretudo, de tomada de consciência para assuntos candentes, muitas vezes difíceis de compreender e de questionar. É um livro que recomendo àqueles que, como eu, desconhecem a história, que, como eu, têm uma tardia e reduzida consciência política ou que, ainda que com algum conhecimento, não tiveram disponibilidade de integrar fenómenos de natureza pessoal, existencial, no seio de contextos sociais e vice-versa. Lembro-me que, aqui há uns 70, 80 anos, William Reich tentou o mesmo. Ele era marxista e psicanalista, acabou por ser expulso das duas sociedades, quer da Sociedade Psicanalítica de Viena, quer da Associação Marxista Alemã.
Mas seria pouco referir que se trata de um livro com interesse pelos pontos que aborda, aos quais lá iremos. A mera experiência da leitura, de certa forma independente dos seus conteúdos, tem uma particularidade especial. Depressa tive a sensação de não estar a ler, mas a participar de uma conversa a dois entre Raquel e Coimbra. Não uma converseta ou reflexão sistematizada, talvez mais próxima daquelas tertúlias espontâneas que não se podem adiar para amanhã ou combinar para a semana quando se tem tempo, porque é hoje o tempo dela. Depois não terá graça. Tem o formato de uma espécie de diálogo. Ora falas tu e eu escuto, observo, questiono e interrompo. Ora falo eu e tu escutas, observas, questionas, interrompes, nos dois casos, para deleite de ambos. Sensação idêntica àquela que senti com outro livro cujo título, em grande medida, tem afinidades com este. Refiro-me também aqui, não tanto aos conteúdos, mas à envolvência, ao ambiente para o qual somos transportados, sobretudo quando sabemos que se trata de pessoas reais, somente ficcionadas pelo desejo incandescente de também lá querermos estar. Mas falava de um livro resultante de uma conversa à lareira entre dois velhos amigos que se reencontram quase 80 anos após as suas brincadeiras de infância. Intitulava-se O Futuro Está Aberto, e os convivas eram Conrad Lorenz e Karl Popper. Do primeiro lembramos-nos de o ver caminhando ou nadando com patinhos atrás de si ou à sua volta. O fenómeno do imprinting, que um psicanalista inglês, John Bowlby, usou para explicar parte do apego e importante também para compreendermos o bonding e o olhar entusiasmado dos pais para com os seus bebês, e que sobre o qual, por diversas vezes, ouvimos falar o Dr. Coimbra de Matos. Do segundo, Popper, temos presente que passou parte da vida a tentar demonstrar silogisticamente que fora das linguagens formais nada se pode demonstrar, pelo menos no absoluto. Aproveitando algumas ideias de Hume, alertava para o facto de não sabermos se as regras ou leis do passado seriam as mesmas das do futuro. De certa forma, algo semelhante à distinção que uma e outra vez Coimbra de Matos faz, neste livro, Do Medo à Esperança, entre a psicanálise clássica assente na retrospectiva, no passado e na repetição, e a psicanálise contemporânea, que, diz ele, se abre à projeção, à construção. Dizia eu que sentimos, imaginamos o ambiente da conversa entre os autores Raquel e Coimbra. Fantasiei uma sala, uns cadeirões, fiz esta pausa porque a sala depois foi-me confirmada, a certa altura, após uma pequena citação de um verso de Camões, Raquel exclama: que alegria que vai nesta sala. Uns cadeirões, uma ou outra garrafa de vinho branco, não sei porquê, até porque Coimbra de Matos prefere tinto e encorpado, e fumo, muito fumo. Imaginei por vezes Raquel a levantar-se e circular pela sala a falar, depois a sentar-se, dar mais um golo enquanto Coimbra de Matos puxava do isqueiro e a acompanhava no branco. Que injustiça, nem sei se a Raquel bebe. Imaginei também que o título do Medo à Esperança fora posterior àquela tarde, ou àquelas tardes, ou àquelas lendas madrugadas em que se desenvolveu a conversa de Coimbra e Raquel. No meu entendimento, não se trata simplesmente de um livro sobre o medo e sobre a esperança. Também trata deles, mas sobretudo daquilo que pode ir entre um e o outro. Não da foz nem da nascente, mas de todo o rio. Os temas, tal como nas conversas saudáveis, misturam-se, saem da rota, voltam a outros, emaranham-se e sobrepõem-se. Também por isso o título poderia ser muitos outros. Raquel chega inclusivamente a propor Contra a Violência e a Revolução, inspirada numa palestra de Coimbra de Matos, a que este chamou Temos de fazer uma revolução para acabar com a violência. Mas até poderia ser outro título. Na realidade, se tivesse de situar Do Medo à Esperança naquilo que considero ser o tema principal, situá-lo-ia na temática do amor.
Trata-se, em linhas gerais, de uma conversa sobre o amor, feita com enorme paixão. Ao longo de quase toda a conversa, o amor é um tema recorrente, quer com Raquel, quer com Coimbra. Para que não hajam dúvidas, Coimbra começa logo por dizer, na página 11, amor, determinação, ação. Eis a trilogia do sucesso. Quase a terminar sugere, se cuidares do amor, ele cuidará de ti. Quando não aparece de forma direta, mesmo quando os temas fluem para a educação, para a organização social, para a crise de 2008, para a imigração e refugiados, para novos desafios e projetos de transformação, certamente que aparece em pano de fundo, não somente a contextualizar, mas também a polir e a evidenciar a ligação sistémica da vida, da sua complexidade transbordante, que num trabalho anterior já fora chamado de mais amor, menos doença. O amor aqui tem uma dimensão absolutamente alargada e expansiva. Ele, diz Coimbra, enlaça tudo, está no princípio, no percurso e no destino. Uma das originalidades desta conversa é a descoisificação do amor. Logo no início esclarece Raquel que não são as palavras as que amam. Não amo a alguém porque lhe digo amo-te, é pelo que faço por ele. Quer se trate de um partido, de um país, dos filhos. O que interessa é a ação. Somos o que fazemos. E neste ponto, Coimbra e Raquel estão de acordo. No princípio não foi o verbo, foi a ação-relação. É o gesto que cria o mundo, diz Coimbra de Matos, que também persegue. Quando não há caminho, abre-se. E Raquel também. Só vou conseguir apaixonar-me por um namorado se houver baile. Mas se não houver baile, faço o baile. O amor em sentido lato, como aparece neste livro, é para os autores o principal pilar para o projeto transformacional do indivíduo animal, social, relacional, bem como para a construção e consolidação de uma sociedade mais rica, com mais qualidade de vida, com mais liberdade. Coimbra de Matos apresenta-nos uma classificação daquilo que poderiam ser os vários tipos de amor naturais. Fala-nos do amor parental, fraternal, conjugal, prosseguindo ainda com vários subtítulos desta vastidão e complexidade do amor. Para dar algum ou outro exemplo, realça a intimidade psíquica partilhada e a intimidade sexual, a transpiração dos corpos e a inspiração da alma, a paixão arrebatadora e o amor sereno. Ao ler Do Medo à Esperança, é provável que aquela atmosfera de complementaridade que atrás referia entre Raquel e Coimbra vos leva muitas vezes ao silêncio, de que também falava, e a diversas palavras e releituras. O amor é histórico, refere Raquel. A forma do que gostamos, do que desejamos, do que vemos e sentimos, são menos determinados pela liberdade. E aqui penso que vemos nas entrelinhas um pouco de Marx. É mais determinado pelas formas sociais. Coimbra de Matos não discorda, adiantando que nessa circunscrição histórica podem subsistir rudimentos para a transformação. É necessária a força da determinação do eu também. Diz, por outras palavras, que a esperança reside no entusiasmo dos pais. Pais fracos tornam as crianças medrosas. O despertador do nascimento psicológico do bebê é o olhar maravilhado da mãe. A coragem, que é o oposto da cobardia, um medo intrínseco, é transmitida pela força dos maiores. É difícil não ver este livro com dois propósitos, mesmo que não intencionais. Levantar uma série de questões e convites à reflexão, por um lado, e, por outro, uma espécie de antevisão de um projeto de transformação. Mais uma vez, estava em Santa Catarina, ao pé da estátua do Adamastor, a dar protejo, quase que a ver-se à adega do Lagarto, restaurante frequentado por Raquel, fiquei a saber nesta leitura, e sobre o qual refere ter o melhor peixe de Lisboa, coisa que concordo, porque também lá vou e sei. Junto à suntuosa e enorme estátua de Adamastor, pertencente à mesma quadrilha do velho do Restelo, contrasta um pequeno homem em bronze, talvez representando a humanidade, ou pelo menos aqueles que pela coragem conseguiram aperceber-se que o cabo das tormentas ou do medo
era afinal um cabo de boa esperança. Não sou muito de enaltecer os descobrimentos ou os descobridores. Quando muito, como dizia o professor Agostinho da Silva, os navegantes ou os navegadores. Houve por lá muita coragem no enfrentamento dos mares, na identificação dos ventos e descoberta de novas rotas. Ninguém faz isso sozinho. É necessário projeto debruçado para a ação. Diz Raquel, é preciso ideologia e conspiração, projetos coletivos. É necessário cooperação, por ser Coimbra. É a cooperação que cria coisas novas, não a competição. Além do amor de que já falámos, o tema da relação cooperativa, altruísta, em oposição à relação parasitária e egoísta, aparece espalhado de igual modo do princípio até ao fim. As duas rápidas leituras que consegui fazer desta obra, não sei se já disse, foram bastante didáticas, mas infelizmente para mim reconheço que na azáfama do dia-a-dia, na preocupação de imprevisibilidades tão abundantes como cogumelos descontrolados, se vai instalando a ideologia do nada me corre bem, nunca fiz nada que batesse certo, e neste ponto penso que a Raquel estava a falar de mim. A nossa educação, a atualização do contexto social, económico ou político. Também é importante ouvir música, ir ao cinema, ler poesia. Há falta de poetas, diz a Raquel. Os cães ladram e a caravana passa, dizia Cervantes, referido aqui também por Coimbra de Matos. No meu caso, políticos, jornalistas, economistas, etc., quando falam, dou por mim a olhar para eles sem saber o que fazer. Nem se trata de um latido ou de um mianço. Ouço falar do PIB, do Brexit, do PSI 30, da União Europeia, dos neoliberais, da Síria, do petróleo de xisto, marxismo-leninismo, do trotskismo, do envelhecimento da população, do FMI, do Nasdaq, numa série de assuntos seguramente muito importantes para que com mais esclarecimento possamos tornar melhores as decisões sem cair em armadilhas. Não conseguimos acompanhar. Passo a citar, preferia ter o Jorge Jesus a dar informação sobre o Banif como quem comenta o jogo no final da partida, refere Raquel. Coimbra e Raquel abordam a questão da reviravolta. A população deverá participar mais. Eu deverei participar mais, atualizar-me. Essa participação é a cooperação, o contributo complementário de cada indivíduo como ser inteiro e não como ser inacabado que precisa de outro para se completar, poderia talvez dizer Coimbra. Nesta acessão também a organização política e social e a criação de um programa político que varra a politiquice, diz Raquel, se pode inscrever no amor em sentido lato, na entrega que fazemos ao outro, no conta comigo. O problema de Portugal não é um medo, vinca Raquel na página 56, é a falta de esperança na força da congregação, o isolamento acentuado de pessoas em arquipélagos relacionais, a tal disponibilidade para participar. A própria luta social, Raquel citando Rosa Luxemburgo, tirava as pessoas da sensação de desamparo. A solidão que leva à depressão, que por sua vez intensifica a solidão, adianta Coimbra. Quem tem medo compra um cão? O cão é o melhor amigo do homem? Não, com muitas exclamações, diz a Raquel. Os nossos melhores amigos são os humanos. Paradoxalmente, há excesso de população, discutem os autores. Será possível ter uma vida agradável com 10, 15, 20 milhões de habitantes? Os políticos parecem não querer ver o que faz sentido. Se até o Papa alerta para o descontrole da apropriação, alerta Coimbra. O problema, segundo Raquel, não é o colapso da segurança social, nem o excesso de velhos. O problema é o excesso de pobreza e desamparo que afeta os mais idosos. É-se impedido de iniciar uma atividade a partir dos 35, 40 anos. Nunca houve tanta população para trabalhar como nos dias de hoje. Não porque não haja empregos, mas porque os mercados, seitas e deuses do século XXI, não lhes dão hipótese. Não porque haja pouco dinheiro, mas, diz Raquel, porque nunca houve tanto como agora
embora metade concentrado em meras 86 pessoas. Também nunca houve tanto Estado como atualmente, tanto a União Europeia, mas ao invés do Estado e da União Europeia, quando se trata de acolher refugiados na Grécia, na Itália, são, na sua maioria, voluntários os que o fazem. A União Europeia não é a União da Europa, diz a certa altura Raquel. A União Europeia é uma Europa de chefes, de alfas que mandam em betas e ômegas, na sua maioria. A União da Europa, ao contrário de chefes, teria alfas com responsabilidade, com descentralização de competências e poderes, distintivo de uma democracia ágil e eficiente, por consequência, saudável e produtiva. Estou a citar Coimbra de Matos. No entanto, a revolução parece mesmo impossível, penso. Não estamos no final da história, talvez, como diz Raquel, estamos provavelmente no final de uma época. Os ares são de mudança, esperamos que para melhor. Não sabemos, estamos à espera. Pouco nos organizamos. O problema nuclear da doença mental é a inibição, diz-nos Coimbra. Sabemos, porém, que entre o medo e a esperança existe inibição transformadora. É preciso quebrar o ciclo do medo. Não me quero alargar, permitam-me que termine com algumas questões. A reflexão e até a proposta e projeto de Coimbra e Raquel, baseado na relação de complementariedade, na força da congregação cooperativa e na coragem transformadora, capaz de acabar com a violência, com o mercantilismo educativo, fomentando uma mestiçagem cultural mais rica, com mais qualidade e bem-estar, agrada-me particularmente. Se tivesse que optar entre este projeto, das afinidades com outras filosofias de vida e políticas e até religiosas, não há nenhum mal nisso, não olharia para trás. Mas levanto outras questões, para as quais eu próprio não tenho resposta. No projeto de Coimbra e Raquel são discutidas certas premissas que podem dar a impressão de se inscreverem numa dimensão axiomática. O que é o amor? O que é a humanidade? Nesta leitura foi possível ver a ideia de Raquel e Coimbra, mais ou menos, a ideia que Raquel e Coimbra mais ou menos têm. Não só destes últimos termos, como das estratégias a seguir para a transformação. Mas fiquemos ainda pelos conceitos. Considerando as definições como premissas, por exemplo, a ideia de que somos humanos não porque gostamos de gatos, mas porque somos sociais, operantes, relacionais e criativos. Admitamos uma meta-premissa que esclareça o porquê de ser assim. Porquê é que a condição humana não se poderá ver como o contrário, isto é, humanos porque gostamos de gatos ou golfinhos, porque somos egoístas, intriguistas, embusteiros e até patéticos. Dizia o meu amigo Zé da Guiné, homem bonito, alto e bem bronzeado, pelo que de mais intenso transmite o sol africano, dizia ele e sorria, a propósito dos patinhos, como também ele dizia, quando os ouvia dizer que tinham um orgulho em serem negros. Orgulho em ser negro, mas eles têm alternativa, dizia. E o mesmo de ser-se branco, amarelo, azul ou humano. Como se pode ser-se não humano? Na mesma linha, Woody Allen, ao perguntarem-lhe o que mais gostaria de ser, terá respondido: gostava de ser outra pessoa, claro. Mas não pode ser. Jane Goodall, célebre primatóloga, ao observar nas margens do lago Tanganyika, na Tanzânia, chimpanzés matando-se entre eles em ofensivas bélicas e cooperativas, contribuiu de certa forma com mais um dado no sentido da semelhança entre antropóides não humanos e humanos. O fosso a existir deixou de parecer tão grande. Os chimpanzés em relação aos humanos não são apenas quase iguais em genes, nem tão somente na capacidade para usar ou construir ferramentas, ou na partilha de uma teoria da mente, ou nos comportamentos de compaixão recentemente identificados, ou na capacidade para estabelecerem relações afetivas estáveis e duradouras, chegando alguns a percorrer centenas de quilómetros para darem, literalmente, um ou outro abraço a uma progenitora. Assemelham-se também porque, tal como os humanos, em alguns casos, uns querem ter mais do que os outros, e porque em variadas circunstâncias se podem agredir e matar por quase nada. Não terá, porventura, a condição humana mais o formato de uma complexa árvore de possibilidades, com ramificações diversas, bonitas e feias, sãs e podres,
do que uma escada que progride do grau primeiro ao degrau do céu, da barbárie à civilização? Haverá, poderíamos ainda questionar, uma condição humana ou 7 mil milhões de condições, todas elas humanas, sem exceção? Porquê é que um dos 86 cidadãos que concentram metade da riqueza global sucumbirá à ideia da cooperação, do altruísmo e por aí fora, se em certos casos não foram esses os valores ou as estratégias que nortearam a atual situação privilegiada em que se encontram? Estou quase a terminar. Porquê é que a indústria das balas e das pistolas deverá ser secundarizada em algumas potências, se pelo facto de se hegemonizarem, quer económica, quer belicamente, sobre tantos outros povos, estes se amedrontam e se avassalam pelo que delas poderá advir? Pôr-nos ao trabalho, congregar-nos em lutas libertárias com resultados historicamente conquistados, alguns deles permitindo-nos estar aqui mais ou menos à vontade, a par do desgaste de inúmeras lutas fracassadas diariamente nas coletividades, nos grupos desportivos das empresas, etc., poderão estas ações assemelharem-se estruturalmente à ideia de que a solução está no empreendedorismo, como demonstrarão meia dúzia de jovens e suas startups? Como será a história da não história dos que tentaram amor e colheram vez atrás de vez unicamente o ódio? Algures na Bíblia, penso que em São Paulo, este coloca duas questões a si próprio. Porquê é que eu quero fazer coisas que não devo e porquê é que eu devo fazer coisas que não faço? Este, digo-vos já, é o meu grande problema pessoal. Porquê é que tenho medo quando deveria ter esperança? Porquê é que sou burro quando deveria ser inteligente? Porquê é que quando devo me falta a coragem? Porquê é que quando a tenho me dá a preguiça? Seguramente que Raquel e Coimbra não poderiam dizer tudo o que nos têm para dizer em tão curto tempo, quer se trate do tempo circunscrito num livro como este, quer de uma conversa à lareira ou de toda uma vida. Mesmo assim, qualquer coisa poderemos ver esclarecidos no livro Do Medo à Esperança, volume 2. Para terminar, quero dirigir novamente a Raquel e Coimbra de Matos o meu entusiasmo e agradecimento por estar aqui convosco. Fico com a dúvida, e não sei se o medo, se da lei da morte nos vamos libertando, como lembra Coimbra, a propósito de Camões. No entanto, fico também com a possibilidade, não sei se esperança, do que lembra Raquel citando Trotsky: todas as revoluções são impossíveis até se tornarem inevitáveis. Muito obrigado.